O que vai mudar com a implantação dessa rede de controle? Muda o comportamento dos órgãos de controle no país. A corrupção se une com facilidade para meter a mão no dinheiro que é de todos. E o Estado brasileiro dispõe de vários órgãos de controle, quer seja controle interno que tem em cada poder, dos órgãos que têm um controle específico, Receita, Banco Central, COAF, ou órgãos que fazem um controle através da investigação, que é o caso da Polícia Federal, do Ministério Público, sem falar no controle externo. Pois bem, nós trabalhamos separadamente, nós trabalhamos de formas distintas, sem nos comunicarmos, e o que resulta disso daí é que não damos efetividade à ação do controle. Então estamos nos unindo, trocando informações, precisamos montar um banco de dados, um cadastro nacional de gestores, de forma a dar efetividade a essa ação de controle do Estado brasileiro para enfrentar e combater a corrupção no país. Faltava essa interação entre os órgãos para que fosse mais transparente e melhorar esse controle? Não só faltava, como havia, eu diria, um desperdício de inteligências, de experiências. A Receita Federal acompanha a evolução patrimonial, o Banco Central, a movimentação financeira, a Polícia Federal e o Ministério Público têm acesso a sigilos e conseguem uma porção, um número muito grande de documentos, de informações, de papéis, e nós temos a expertise na área de auditoria, mas ninguém chegava para auxiliar ao outro. E quem perde com isso? O Estado brasileiro. Quem perde com isso? A sociedade que não vê a união dos seus órgãos para combater a fraude, o desperdício, a corrupção. E agora nós estamos atuando. Quer um exemplo? Agora mesmo o ministro Aires Brito, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos chama a Receita para firmarmos um termo de cooperação técnica, sequenciando aquele protocolo de intenções assinado no dia 25 de março, para fazer uma auditoria no financiamento de campanhas. Estamos com um grupo de trabalho já em pleno trabalho, em plena execução, já de forma que nas eleições de 2010 nós possamos fazer o acompanhamento dos financiamentos de campanha. Com o Ministério da Justiça, firmamos também no que diz respeito a fraudes nas licitações, lavagem de dinheiro, e isso nós estamos levando aos estados, para que os órgãos estaduais se engajem, deem essa capilaridade à ação do controle no país. A gente tem visto com bastante frequência, ministro, prefeito a candidatura indeferido, o mandato indeferido, e a gente percebe que a partir de agora, com todas essas ações, não basta apenas ser eleito, ele tem que se manter de forma lícita no cargo. E é interessante, você vê, nós vivemos num país onde você tem Serasa, o cadastro dos maus pagadores. Por que não se tem o cadastro dos maus gestores? Você infelicita o país, desviando recursos, promovendo a corrupção, hoje está num cargo, amanhã está em outro, e nada acontece. E essa sensação de impunidade que passa para a sociedade, isso contamina de tal forma que ninguém acredita mais em nada. É preciso realmente uma ação vigorosa, firme, dos órgãos de controle no país. Ministro, aproveitando a presença do senhor aqui no estúdio, muitos telespectadores estão fazendo perguntas, como o Antônio José, que é de Parnaíba, ele quer saber se o TCU suspendeu o programa Luz para Todos no Piauí. Não, o tribunal, esse processo ainda está na fase preliminar, analisado pela Secretaria de Controle Externo aqui no Piauí, o doutor Ulisses e a sua equipe, e hoje pela manhã ele já me informava que estará remetendo o processo, depois das informações prestadas pela CEPISA, está remetendo para o Tribunal de Contas da União em Brasília, a fim de que o relator possa examinar a matéria e se posicionar diante das informações que estão remetidas. Mas até o momento não houve um pronunciamento formal do tribunal sobre a matéria. Outro telespectador quer saber se o TCU está fazendo uma auditoria nos hospitais universitários que são vinculados ao MEC. Está sim. O ministro Haroldo Cedrais tem dedicado uma atenção especial a esse assunto, porque é uma situação irreversível. Eles são essenciais, eles são fundamentais à estrutura da universidade brasileira, é o campo experimental onde atuam
os acadêmicos que fazem as suas residências, mas a estrutura dele, quer na área de pessoal, nunca houve os concursos públicos para provimento dos quadros, os recursos orçamentários necessitam ser enfocados dentro da visão de autonomia das universidades, eles têm que integrar o patrimônio administrativo da universidade. Mas quem com muita propriedade está estudando o assunto é o ministro Haroldo Cedrais, que é o relator da matéria, e é a sua equipe. O telespectador Paulo, ministro, está questionando aqui. Já que vão montar o comitê de fiscalização, deveriam também fiscalizar os próprios conselheiros que deveriam ser escolhidos por concurso e não por indicação política, porque às vezes acontece perseguição com alguns gestores. Só acredita nisso? Duas coisas. Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça já existe, o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Congresso já examina o Conselho Nacional de Tribunais de Contas. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto à forma de ingresso, me desculpe o telespectador, eu tenho a minha discordância. E a discordância pelo seguinte: se é o problema da idoneidade, o concurso não afere. E já a Constituição prevê que tem que ser examinado o histórico da pessoa. O concurso, se é para aferir a parte intelectual, a Constituição Federal prevê. Só pode ingressar quem tiver graduação em Direito, em Economia, em Administração. Há que ter 10 anos de prática no exercício da profissão e ainda mais uma sabatina, que é uma prova oral para saber se aquele técnico com formação, com prática de 10 anos, está apto para exercer a função. Passa por toda uma seleção. E é votado nas duas casas do Congresso, na Câmara e no Senado. E não é obrigado a ser parlamentar, não. Pode ser qualquer cidadão, basta a OAB, basta o Ministério Público, a Ordem dos Economistas, enfim, a sociedade se mobilizar para proporem outros nomes para concorrer a essas vagas. Ministro, voltando um pouquinho à nossa rede de controle, as entidades que vão assinar hoje, TCE, TCU, AGU, que é a Advocacia Geral da União, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, CGU, a Controladoria Geral do Estado, o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal. Muito abrangente a rede, né? Muito abrangente, e essa troca de experiências, essa troca de informações é essencial para dar essa efetividade. Nós já temos várias ações, fruto da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público com autorização judicial, cujos dados chegam para serem auditados no tribunal e as informações também vêm junto de forma a poder melhor instruir os processos que tramitam nas Cortes de Contas. Então, é um entrosamento, é uma ação conjunta que reverte em favor do Estado brasileiro. Obrigada, ministro.